dia a todos. Eu sou a Juliana, sou produtora de conteúdo aqui da Big Brain e estamos começando o nosso primeiro workshop gratuito Como utilizar as ferramentas digitais. O nosso objetivo é auxiliar as escolas a escolher a ferramenta ideal para esse momento de transição de modelo escolar e também auxiliar os pais dando um overview da usabilidade das ferramentas Microsoft. A Big Brain ela é uma empresa de tecnologia educacional que está há 5 anos empoderando professores e inspirando alunos com o processo de transformação digital, principalmente nesse momento de transição do novo modelo do sistema escolar. Nesse ano, ficamos muito felizes em impactar mais de 1,5 milhão de pessoas com a premiação e também com a premiação de parceiros do ano Microsoft em 2 categorias, sendo elas diversidade e inclusão e experiência do consumidor. O que ainda nos incentiva muito a continuar impactando cada vez mais pessoas como diz o nosso CEO, Sidney, a educação ela não é um trabalho, ela é uma causa. E para trabalhar em uma causa, não conseguimos sozinhos. A gente conta sempre com a ajuda de pessoas que entendem do assunto e são muito competentes, que nos fazem, por isso, hoje, estarmos contando com o nosso time pedagógico e mostrando que a gente, mostrando as funcionalidades e a usabilidade das ferramentas que a gente usa. Principalmente agora nesse momento de transição do modelo de sala de aula. Importante lembrar, o certificado de participação precisa ser preenchido e a gente deixou o link aqui nos comentários e também na descrição do vídeo, tá bom? Então não esquece, se você precisa de certificado de participação, não esqueça de preencher o formulário. A gente queria dividir também que nós da Big Brain, junto com a Microsoft, a gente está auxiliando as escolas nesse momento de transição. Então, junto com isso, a gente está trazendo esse workshop e também a gente está deixando nos comentários e na descrição do vídeo para você colocar os dados da sua instituição junto com os dados do responsável para que a gente possa te ajudar a fazer a transformação digital e a gente possa agendar um contato com esse responsável, tá? Então, lembrando que é tudo de forma gratuita, mas a gente precisa que vocês preencham corretamente as informações. E para iniciar essa nossa segunda rodada, a gente está aqui com o professor Matheus, que ele é cientista da computação por formação, mestrado em gestão de inovação, possui certificação Microsoft Office Specialist, Microsoft Innovator Educator, Master Trainer, atua na área educacional há mais de 10 anos com práticas inovadoras e metodologias ativas, bem como possui experiência em gestão de empresas e pessoas. Atualmente, ele é analista pedagógico aqui na Big Brain e consultor de inovação para PMS, tá? E ficará com a gente até às 13 horas. O nosso tema será Educação 5.0, ferramentas, inovação e inteligência artificial. Matheus, seja muito bem-vindo. Se eu esqueci de alguma coisa, pode complementar e dar início à sua apresentação. Muito obrigada. Tranquilo. Muito obrigado, Juliana. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia aí, iníciozinho de tarde. A gente vai pegar um pouquinho do horário da tarde. E vamos bater um papo bem legal sobre educação 5.0, ferramentas, inovação e como a inteligência artificial impacta na educação e vai impactar durante os próximos anos. Convido você que está acompanhando a gente também, interage conosco, posta lá no Instagram, na sua rede social, marca lá o nosso perfil, @BigBrainEducation, e marca o meu perfil também. A gente vai ter a maior satisfação em repostar em nossas redes sociais a sua participação nesta, em todos os demais webinars que teremos durante o dia de hoje e de amanhã. Então tem aqui em cima o linkzinho dos perfis, então marca a gente lá, a gente vai gostar bastante disso. Legal, pessoal. Então, vamos começar a bater um papo sobre essa temática. Antes de mais nada, vou me apresentar aqui. A Juliana já fez a introdução, então tenho aqui um breve currículo meu. Sou MI, que é um Microsoft Innovative Educator, ou educador inovador da Microsoft. O que é que isso significa, Matheus? O Marco ele explorou agora há pouco com vocês, ele apresentou o portal,
Mas a Microsoft ela tem um programa que vai desde o MAI até um ponto mais acima. Então, o MAI, ele é um profissional que está aprendendo a utilizar tecnologias educacionais em sala de aula. Uma vez por ano, num período que compreende normalmente de maio até julho, a Microsoft ela permite que você submeta, uma vez que você já seja um MAI, você pode fazer uma submissão para se tornar um MAI Expert. E essa segunda certificação, ela indica que você é um profissional que coloca em prática, porque você tem que comprovar. Você tem que mandar prints, vídeos de tudo que você está fazendo para ela, e a partir daí ela emite essa segunda certificação. E ela fornece até alguns benefícios bem legais. Esse ano ela forneceu, por exemplo, 1 ano de acesso ao Premium do Kahoot. Então, se você já utiliza Kahoot sala de aula, a gente vai falar de gamificação amanhã. É legal de você ter acesso a isso. Então, quem perdeu esse ano, infelizmente não tem como, mas ano que vem, fica atento ao seu e-mail, que por volta de maio a Microsoft ela lança essa questão para você se tornar um MAI Expert. E a partir daí existe o Trainer, o Master Trainer, como é o caso de nós aqui da Big Brain, que treinamos outros educadores em prol das tecnologias Microsoft para impactar a vida dos seus alunos. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, inovação e futuro. Basicamente, a gente vai falar sobre educação e inovação, que a gente pode resumir apenas em educação. Matheus, ficou meio confuso isso. Como assim? Galera, se eu estou falando de inovação, a inovação ela acontece sem que exista educação? A própria educação, os novos alunos, eles existem sem que os professores tenham sido educados? Não. Então, a educação é a base de tudo. A partir dela, a gente pode desenvolver inovação e, consequentemente, podemos também atingir o futuro. Então, o futuro ele só ocorre se a gente tiver uma evolução, e para isso necessita de toda essa base. Tá ok? Então, prosseguindo. A gente vinha de uma vida extremamente normal. Cada um tinha suas atividades diárias, as pessoas estavam nas ruas, então todo mundo continuava frequentando escolas, frequentando seus ambientes de trabalho. As escolas funcionavam normalmente. Os alunos iam até lá, estudavam, aprendiam com seus professores e se aprofundavam em vários, viviam e tudo era natural para a gente, até que chegou a pandemia. Chegou o coronavírus, a Covid-19. E com isso, uma série de coisas aconteceram logo a seguir. Então a gente teve a declaração de pandemia que impacta as orientações lá do Ministério da Saúde contra o coronavírus, suspensão de aulas. São Paulo anunciou suspensão de aulas e eventos com mais de 500 pessoas, depois foi restringindo cada vez mais. Suspensão de aulas também lá em BH, e com o tempo isso foi ocorrendo por todo o Brasil, até que a Unesco declarou que metade dos estudantes do mundo estavam sem aulas por conta da Covid-19. De forma mais recente, praticamente todo mundo ficou sem aula, sendo que a gente vai se reinventando, né? O Rio de Janeiro declarou lockdown, fechou tudo. E aí, negócios foram fechados, salas de aula se esvaziaram em um estalar de dedos. Tivemos que nos adaptar a um home office, que para muitos foi working from home e não home office. Para muitos, basicamente, teve que se virar com criança, com barulhos, com o carro da pamonha, o carro da tapioca passando na rua. E isso foi uma realidade que cada um teve que ter um pouco mais de empatia para compreender a situação do outro, de modo a entender que não sou apenas eu que estou passando por isso, o mundo inteiro está passando por uma situação de transformação. E isso teve um impacto enorme. Porque
o mundo começou a se transformar. E aí cabe a gente perceber se eu sou reativo ou eu sou proativo. Que tipo de ser humano eu sou? Que tipo de empresa eu sou? Que tipo de escola eu sou? Para pensar um pouquinho, para refletir. Desde o momento que foi instaurado o status de pandemia, como é que a minha escola, como é que eu, como educador, me comportei? Eu fui aquele educador, eu fui aquela escola que reagiu ao ocorrido. Então, eu do nada tive que buscar alguma maneira de continuar minhas aulas, eu tive que buscar novas maneiras de ensinar, de modo a conseguir engajar meus alunos, mesmo não estando presencial. Eu fui proativo, eu fui aquela escola, aquele educador que, antes mesmo da situação ocorrer, eu já estava mudando os métodos, experimentando, fazendo acontecer, mesmo sem essa situação me forçar a mudança. Ou eu fui aquele tipo de educador, aquele tipo de instituição de ensino, que eu fiquei parado, congelado no tempo, e tive que ser forçado pelos meus alunos, pelo mercado, ou vai ou racha, a buscar uma inovação. Então, esse pensamento de reativo contra proativo é algo que a gente está aprendendo, em muitos casos, que ainda não tinha esse tipo de noção, a lidar. E aqui eu faço uma reflexão que é o seguinte: se você não foi proativo antes, se você foi reativo, ou se mesmo você não reagiu, que tal se a partir de agora você se tornar proativo? Prepara o teu ambiente, prepara a tua empresa, prepara a tua instituição e as suas aulas para próximas situações de dificuldade. Então, prepara todo o seu ambiente de modo que você consiga lidar com o futuro. E a gente vai debater agora, nas próximas partes dessa apresentação, sobre como eu posso ser proativo, o que é que vem por aí, de que modo eu posso me preparar. Então, a gente vai ver muita coisa bacana. Porque o mundo, ele está sempre girando. E a gente não vai ficar parado. O mundo não para, porque que eu vou parar? Então, seja proativo. Isso é um dos mantras que a gente vai ter aqui. E a gente tem agora a questão da transformação digital. Essa transformação digital, de acordo com pesquisas, nesse período de 6 meses, basicamente, que a gente está chegando agora, de pandemia no Brasil, aliás, de coronavírus no Brasil, de lockdown e tal, nesse período de 6 meses, basicamente, o mercado como um todo, incluindo o mercado da educação, ele avançou nesse curto espaço de tempo o equivalente a 15 anos. Vocês têm noção do que é isso? Em 15 anos, a gente iria conseguir evoluir o tanto que nós evoluímos nesse curto espaço de tempo. Poxa, Matheus, é muita coisa. E vocês devem ter percebido isso. Se você é educador, a instituição de ensino de vocês, com certeza, ela teve um ritmo extremamente acelerado. Principalmente lá no período de março, abril, onde as instituições estavam correndo atrás, principalmente de ferramentas, de aprender, de como lidar com tudo isso. Então, esse período aí de crescimento rápido, ele ocorre porque a gente não está evoluindo, a gente está reagindo. Então, não é o que a gente cresceu. Basicamente, a gente recuperou o tempo perdido nesse espaço de tempo. Tá ok? E como é que a gente vai conseguir atingir a transformação digital sem que eu tenha ferramentas para isso? Então, ferramentas, elas não são a transformação digital. A transformação digital, ela parte das pessoas. Qualquer processo de transformação digital, ele deve ter as pessoas no centro desse processo. As pessoas internas e externas. Então, eu só vou conseguir transformar a minha instituição
a partir do momento que eu viso o meu público interno e externo. Então, as ferramentas elas vêm para colaborar com isso. E que ferramentas a Microsoft e a Big Brain promovem para que a gente atinja essa transformação digital? A gente tem como ferramentas principais o Office, o OneNote, as ferramentas de aprendizagem, o Microsoft Teams, o Sway, o Skype, realidade misturada e o Minecraft. Como assim, Matheus? Um jogo? O Minecraft? Sim, o Minecraft. A gente tem várias ferramentas que propiciam um ambiente ideal de ensino-aprendizagem. E o Minecraft é uma delas. Você já imaginou falar sobre desmatamento e colocar seus alunos em uma floresta para eles desmatarem ela, eles tirarem as árvores e, a partir daí, eles poderem fazer um comparativo de como era aquele local e como ele ficou depois? Já pensou em colocar eles num ambiente destruído desse e pedir para eles reconstruírem, para eles verem o trabalho que dá? É uma situação completamente diferente de a gente passar um vídeo, de a gente colocar os alunos para refletirem, para pesquisarem, quando a gente está colocando eles na prática. Então, eles estão sentindo na pele como é passar por aquilo. O trabalho que dá, toda a situação de recuperação. E eles vão pensar duas vezes sobre a utilização de... sobre desmatar, sobre atingir o nosso planeta de uma maneira tão cruel. Então, eles vão pensar em sustentabilidade, você pode fazer exercícios. Então, essas ferramentas elas vêm para colaborar justamente nesse crescimento do intelecto dos seus alunos. Então, são ferramentas muito legais que a Microsoft tem. E agora a gente vai ver um videozinho sobre elas. Só colocar aqui. Once, there was a school that wanted a better way to bring teachers and students together to collaborate, explore, and boost outcomes. Aqui está mostrando Then o one OneNote, day, they discovered the ferramenta de sala de solutions aula offered by para Windows 10. From kindergarten to college to ferramenta muito career and plataforma. beyond. They found that Windows grows with students to help them achieve a wide range of learning milestones, all on one platform. Ferramentas de STEM. They loved using Windows Ink, a powerful tool that lets them capture ideas quickly and naturally, which fosters creativity, boosts retention, and improves outcomes for everyone. By using Office 365, the school saw how students and educators could collaborate on the same documents in real time, whether they're in the next classroom or the other side of the world. The school was proud to increase productivity and inclusion. With tools built into Office 365 or their Windows 10 device, students with disabilities can communicate, consume, and create content more independently, efficiently, and confidently. The school also became a safer place to learn. With the most advanced security technology, Windows 10 helps protect students from malware and malicious sites. And Windows 10 is compatible with a huge range of devices, as well as next-generation educational resources, like 3D printers and mixed reality. The school could even use Microsoft Intune for Education to simplify deployment and management of PCs, devices, and applications, all through the cloud, so the IT team was able to transform the educational experience while keeping teachers in control. And because Microsoft is committed to improving education for everyone, the school acquired the cloud-based Office 365 education free for the entire school. With all the benefits Microsoft Education provides students, educators, and IT administrators, the school found exactly what it was looking for. It's a great time to be learning. É dito aqui no final do vídeo, it's a great time to be learning. É um ótimo tempo para aprender. Você tenta resgatar um pouquinho de como era o aprendizado na nossa época, uns um pouco mais atrás, algum tempo mais atrás, outros um pouco mais recente o aprendizado.
alguns já estudaram há um pouco mais de tempo, e isso foi mudando, mas basicamente essas últimas gerações tinham como o mesmo estilo de aprendizado. E como é que está sendo aprendizado hoje dos estudantes? O que é que eles estão tendo de diferente? E a Big Brain, junto da Microsoft, ela tem justamente esse papel de transformar tecnologias em soluções. Então, nosso papel não é ensinar. Nosso papel é auxiliar vocês a pegar essas ferramentas e utilizar como formato de ensino para os seus alunos. E como é que isso é feito? Como é que se pega essas ferramentas e faz isso? Dando continuidade às aulas fora do seu ambiente tradicional, formação para professores e também as escolas funcionando em um período de até 3 dias. Eu gosto de falar desse tópico aqui de dar continuidade às aulas, que é o seguinte: a gente está passando por um momento de pandemia, mas muitas instituições que procuravam a Big Brain um pouco antes, elas já estavam preparadas para toda essa situação. E uma coisa que eu trago para vocês agora é o seguinte: Matheus, mas isso é tudo por conta da pandemia, não é? Não. A instituição de ensino que não estiver preparada para lidar com o ensino híbrido após esse período, ela vai ter dificuldade. Porque os alunos eles vão ter experimentado o aprendizado online e offline, on-off. Então, por que não levar o que a gente aprendeu de tão interessante para o momento presencial? Por que a gente não leva esse aprendizado e transforma a nossa aula em algo mais interativo? Então, a gente tem um momento presencial e um momento offline, onde o aluno ele aprende de casa. E as ferramentas digitais elas vêm justamente para colaborar com isso. E aqui eu digo uma coisa: as ferramentas elas não vêm para substituir professor, ela não vem para nada disso. Elas vêm para colaborar, elas vêm para acrescentar e facilitar a vida do professor. Escolas que utilizam as ferramentas educacionais da Microsoft, elas conseguem ganhar tempo. Então, sabe aquele final de ano que as instituições ficam correndo com muito conteúdo acumulado? Isso não acontece, porque você consegue utilizar os conteúdos, escalonar ele ao longo do ano entre essas várias formas de ensino. E aqui eu trago alguns casos da Big Brain, alguns cases de sucesso. Unicelv, que adaptou todo o seu modelo acadêmico durante o enfrentamento do coronavírus. Quiserem acessar essas notícias, tem o QR Code aqui no cantinho da tela. Ó. Isso é tudo do nosso blog. Colégio Visconde, lá de Porto Seguro, que realizou aulas também no ambiente virtual com o Teams. A Selma garante aulas com qualidade para mais de 32 mil alunos durante a pandemia. Já imaginou esse número? 32 mil alunos? Estácio, que está levando as aulas online para 300 mil alunos. Olha a quantidade de alunos que estão sendo impactados através dessas tecnologias, pessoal. Então, não interessa o tamanho da instituição. Você vai conseguir colocar em prática. E as escolas digitais estão transformando o futuro da educação. O Interamericano é um exemplo disso. Está inovando no ensino de idiomas. Então, não é simplesmente escola primária, secundária. Todo tipo de escola consegue se beneficiar desse projeto da Microsoft. Tá ok? Legal. Mas, Matheus, a gente falou até o momento sobre mudança na instituição, a gente falou sobre transformação digital, a gente falou sobre bastante conteúdo relativo a isso. E aqui eu trago uma reflexão para que vocês pensem um pouquinho. Vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial, que vocês podem ver por aí com o nome de IA ou AI, que vem do inglês Artificial Intelligence. Então, a inteligência artificial é algo que vai impactar muito. Vocês não têm noção de quão diferente será a nossa educação a partir do momento que a inteligência artificial chegar. E isso já está acontecendo aos poucos.
certo? Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho de como isso está ocorrendo. Mas antes, vamos contextualizar, vamos entender o que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ou IA, que a gente vai chamar aqui carinhosamente, ela é composta de dados, tecnologia, poder computacional e algoritmos complexos. Matheus, como assim? Por que isso tudo? Os dados são necessários porque a inteligência artificial, ela aprende baseado no que ela enxerga. A gente pode comparar a inteligência artificial a um ser humano. Imagina quando você era um bebezinho que saiu da barriga da tua mãe. Quando a gente é bebezinho, a gente aprende, não é porque a gente está na escola que alguém está ensinando algo. A gente aprende baseado principalmente em duas coisas. Na experiência, no que a gente faz, né, no fazer. Learn by doing é um nome bonito para isso, mas é fazer aprendendo. Aprender fazendo, aliás. E também a gente aprende através de repetição. Então, tem o aprender fazendo, que é tentativa e erro, e tem a repetição. Então, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. A primeira palavra que você falou quando era um bebezinho, provavelmente foi mamãe, papai, alguma coisa nesse sentido, de tanto você escutar essa palavra repetidas vezes. Então, esse aprendizado do ser humano é o que espelha, é o que inspira a inteligência artificial, que visa construir, basicamente, o cérebro humano em formato digital. Então, essa é a proposta. E daí vem a importância de tantos dados para a gente ter uma inteligência artificial boa, capaz de executar alguma coisa. No volume de informações é que a gente aprende. E a tecnologia, ela permite isso, porque quanto mais avançada esteja a nossa tecnologia, processamento, armazenamento, velocidade, a gente vai garantir. Tudo isso através da tecnologia. Linguagens de programação mais interessantes para a gente utilizar para esse propósito. Poder computacional, quanto mais poderoso o meu computador, mais rápido eu consigo executar os cálculos matemáticos. Tudo que a gente usa dentro da IA, ela é transformada em número. Então, se eu vejo uma imagem, basicamente são vários números que eu estou enxergando ali, que são lidos pelo computador, feitos cálculos, e a partir daí ele consegue reconhecer. Se a inteligência artificial ela vai detectar se você é você mesmo, basicamente o que ela faz é pegar a imagem da câmera e ela vai detectar a distância dos seus olhos, entre eles, do seu olho para o seu nariz, do seu olho para a sua boca, do olho para o queixo. Então, são inúmeros cálculos, milhões de cálculos matemáticos feitos em segundos que trazem esse resultado. E aí ele detecta. E por isso é necessário algoritmos complexos. Porque não é tão simples de se fazer. Porém, a gente vai ter uma surpresinha daqui a pouco sobre isso. Por mais que exija algoritmo complexo para se utilizar a inteligência artificial, quem vai utilizar não precisa compreender sobre isso. Isso é o mais bacana. Legal. E a inteligência artificial ela permite o quê? Ela permite entender o ambiente. Então, ela consegue observar o local onde você está e executar informações a partir disso aí. Ela atua com base nas informações recebidas. Então, se ela observa que aqui tem um sofá, tem uma geladeira, tem uma televisão, ela consegue atuar, ou seja, ela entende e a partir dela pode tomar decisões baseadas nisso. E também aprender e resolver problemas. Afinal, a gente não tem uma inteligência simplesmente para ver coisas. A inteligência artificial ela foi criada para resolver problemas do ser humano. Basicamente, quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente está falando de resolver problemas. Então, todas as inovações que surgem, ela tem um propósito de resolver algum problema. Se não tem como propósito resolver problema, é uma inovação que não vai ter resultado no mundo, ela não vai ser utilizada. E alguns exemplos, onde é que essa inteligência artificial está em nosso planeta? Onde é que nós conseguimos ver a inteligência artificial
no mundo. A gente pode encontrar inteligência artificial, pessoal, no cartão de crédito. Então, quando a gente está utilizando o cartão, e, por exemplo, eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, eu sou potiguar. E se o meu cartão é utilizado, por exemplo, do nada, lá em São Paulo, em uma loja, um café, eu usei ele há pouco tempo aqui em Natal, provavelmente a operadora do meu cartão vai bloquear ele. Como assim, Matheus? Por que isso vai ocorrer? Porque o cartão, ele detecta os padrões de utilização que você tem. Se a utilização do seu cartão está fora daquele padrão, então algo de errado está acontecendo e a operadora bloqueia. E aí, se for necessário, você vai ter que validar. A operadora vai ligar para você para confirmar se aquela utilização realmente ocorreu. Recomendações nos streamings, lá no Spotify, na Netflix. Então, a gente tem as recomendações de quais são as próximas músicas, os próximos filmes e seriados que eu gostaria de assistir. Então, os algoritmos dessas plataformas, eles detectam com base naquilo que eu estou assistindo atualmente. E a partir daí ele sugere, você assistiu House of Cards, então você se interessa por política, por exemplo. Que tal você assistir esse filme aqui, que é um documentário bem interessante sobre política? Que tal você escutar esse conteúdo aqui? No caso do Spotify, você está escutando Amado Batista, olha que legal. Está escutando músicas desse tipo, músicas românticas. Que tal você escutar aqui Fábio Júnior? É legal para você? E aí, se você começa a escutar de acordo com aquela recomendação, ele vai aprendendo e ele detecta quem é você. A mesma coisa, os algoritmos de recomendação, eles estão em inúmeros outros aplicativos. Por exemplo, no Tinder. Praticamente todo mundo já escutou falar sobre o Tinder no mundo. E é uma rede social baseada em namoro. E o que é que o Tinder ele faz? A partir das utilizações que você vai tendo na plataforma, ele vai detectando qual é o seu estilo de vida, ele detecta a sua foto, ele detecta o texto de descrição que você colocou, ele detecta muita coisa. E aí ele cria um algoritmo sobre você. E ele começa a sugerir pessoas que têm uma certa familiaridade, uma certa proximidade com a sua utilização, para tentar fazer um match, que é casar pessoas que têm gostos similares. Então, aqueles deslizes lá que ocorrem também tem essa proposta. Assim como inúmeras ferramentas baseadas no Tinder. Existe Tinder dos negócios, existe Tinder para investimento. Então, esse conceito de Tinder ele já existe em inúmeras plataformas. Certo? Sistemas de login também. O Windows da Microsoft, ele possui o Windows Hello. Então, através de uma câmera dotada de profundidade, ela consegue detectar a profundidade, ela tem sensores de infravermelho, por exemplo, ela detecta se é você mesmo que está fazendo login no computador. E aí você não precisa mais digitar sua senha. Similar à biometria. Então, quando você coloca o seu dedo lá no sensor biométrico, basicamente, ali é uma câmera que faz a leitura das ranhuras, dos sulcos do seu dedo. E a partir disso aí, esse padrão único do ser humano, ele é detectado e ele confirma se de fato é você que está fazendo o login naquela plataforma. E aí a gente utiliza isso em sistemas de planos de saúde, a gente utiliza no computador, no celular. Então tudo isso utiliza um pouco de inteligência artificial. Porque aí pode ter, inclusive, o dedo ele cortou um pouquinho, então tem uma breve variação. Isso aí, de fato, é um corte. Assistentes de voz. Quando a gente fala com a nossa ferramenta, eu falar com a Cortana, por exemplo, como é que ele sabe que sou eu que estou falando com ela? Como é que ele sabe o que é que eu quero falar com a Cortana? Se eu digo, Cortana, conta uma piada para mim, como é que ela sabe que eu estou querendo uma piada e não uma música? Então, ele detecta padrões de voz de milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo que, para detectar que é você que está falando, a partir daí ele vai escutar a sua voz, ele vai detectar o timbre de voz, a gravidade, enfim,
os mínimos detalhes da sua voz, e a partir daí ele gera um padrão único no mundo, e a partir ele reconhece o que é que você está falando, qual é a tonalidade de voz que você usa, entonação, entre muitos outros fatores. E aqui eu vou trazer agora alguns exemplos, já vou fazer umas demonstrações. Então, vocês lembram de O Fantástico Mundo de Bob? Quem lembra do Fantástico Mundo de Bob? Então, esse desenho, ele é bem antigo e ele tinha uma qualidade gráfica muito baixa, porque a gente era da época da TV de tubo. Então, TV de tubo é muito baixa a qualidade. É basicamente analógica. Então, trazendo para o digital a gravação dessa abertura do Fantástico Mundo de Bob, tem um canal de um cara chamado Bruno Sartori. Ele trabalha com inteligência artificial voltado para uma tecnologia que eu vou falar já já. Então, ó, partindo de um vídeo com 30 quadros por segundo, quem não entende de vídeo, basicamente um vídeo ele é uma sequência de fotos agrupadas. E aí a gente tem vídeos com 24 FPS, que é frames por segundo, ou seja, fotos por segundo, basicamente a gente vai chamar. Então, em 1 segundo de um vídeo, a gente tem 24 fotos. Normalmente é o padrão de cinema. Está mudando hoje em dia, mas esse é o padrão normal do cinema. Mas aqui ele tem um vídeo com 30 quadros por segundo, com tamanho, com resolução de 640 por 480. Basicamente é pegar uma régua e medir qual é a largura e qual é a altura dessas fotos que formam o vídeo. Então, isso aí é como se fosse uma foto 3x4, vamos dizer assim, para trazer para a nossa realidade. Foi possível criar a abertura do desenho infantil O Fantástico Mundo de Bob com 60 quadros em 60 fotos, né, por segundo, em 1280 por 960 pixels. Então, entenda que, basicamente, ele pegou uma foto 3x4 e transformou naquelas fotos 20x21 que a gente usa em formatura, por exemplo. Então, aquelas fotos bem maiores da gente. Então, ele fez essa transformação. Mateus, mas é possível você pegar uma foto dessa, esticar e não perder qualidade? É. Para isso, a inteligência artificial ela é utilizada. E aqui ele coloca, utilizando diferentes inteligências artificiais, tanto para a interpolação entre os quadros, quanto para ampliá-los. Interpolação, para quem não conhece, basicamente você vai pegar uma foto e ela tem 4 quadradinhos aqui que formam um pixel. Então você pega esses 4 quadradinhos e transforma em 9. E aí você coloca alguns pixels similares ali para organizar essa imagem. As televisões utilizam muito esse conceito de interpolação. Hoje a transmissão de TV ela é Full HD. Então a televisão ela transmite Full HD. Mas a gente tem muita TV 4K e já tem algumas 8K no mercado. E como é que a gente assiste uma TV 8K ou 4K sem ser perdendo qualidade? Elas usam esse conceito de interpolação e inteligência artificial para preencher aqueles quadrinhos que ficam no meio da nossa transmissão. Tá ok? Então, vou passar esse vídeo agora, que é esse exemplo do Bruno Sartori, onde ele fez um aumento de frames e um aumento de qualidade do vídeo usando inteligência artificial. Notem a fluidez do vídeo.
Legal, pessoal. Então, vimos o vídeo aqui da abertura lá do Fantástico Mundo de Bob. E aqui eu trago mais uma reflexão para a gente. Vocês lembram de quando o Chris Pratt fez o Indiana Jones? Quem lembra dessa atuação dele? Então vamos lembrar um pouquinho aqui de como foi a atuação do Chris Pratt lá no Indiana Jones. Tickets, please. Kali Ma protects us. We are her children. We pledge our devotion to her. Never to give orders. Oh, shit. Smolaram, prepare to meet Kali in hell. Oh! Kali Ma protects us. Bacana, pessoal. Bem legal esse vídeo, ele mostra vários momentos do filme, né? Mas aqui vem uma mentira. O Chris Pratt, ele não fez Indiana Jones. Então, caraca, Matheus, mas parecia tanto com ele. Como assim ele não fez o Indiana Jones? Ele não fez. Isso aqui é uma técnica chamada Deepfake. Lembram que eu falei do Bruno Sartori? O canal dele é especializado em experimentos com Deepfake. E aqui cabe uma reflexão que a gente tem que ter sobre isso. Matheus, a Deepfake é um recurso bem legal, mas isso aí não pode ser perigoso, não? Pode, sendo que a gente tem que trabalhar pelo lado do benefício, né? Então, a gente está vivendo um ano eleitoral, então temos que tomar muito cuidado com o uso de deepfakes. Então, quem é que garante que aquele vídeo que eu estou compartilhando lá no WhatsApp, aquela fake news, é real? Então, toma cuidado com isso, porque pode ser um vídeo de deepfake que pegou aquele teu político falando uma coisa surreal. Então, tome muito cuidado com o que você vai compartilhar. Sempre prestem atenção, procurem a fonte, porque pode ser um deepfake. Mas se a gente olhar pelo lado legal disso aqui, vocês já pensaram na quantidade de possibilidades? A Disney, por exemplo, ela utilizou a deepfake própria dela, ela desenvolveu uma tecnologia própria nos filmes do Star Wars, para resgatar a princesa Leia. Lembra da princesa Leia, lá dos primeiros filmes de Star Wars, muito antigos? Então, como é que aquela atriz ela vai conseguir fazer o papel dela se ela não é mais tão jovem? O deepfake ele vem justamente para isso. O Will Smith tem um filme chamado Projeto Gemini, onde ele aparece com uma versão mais nova dele mesmo, da época lá de Um Maluco no Pedaço. Então, foi utilizado deepfake para conseguir capturar
os traços do rosto dele quando era jovem, e a partir daí ele interpretou ele mesmo e foi feita uma sobreposição no rosto dele para ficar com aquela aparência jovem. E aí o filme ele consegue acontecer. Então, olha que legal, você não precisa mais de atores gêmeos, por exemplo, para fazer determinado papel. Você pode ter um mesmo ator que ele vai trabalhar em 2 papéis de forma simultânea com o uso do deepfake. Então a inteligência ela vem justamente para isso. E já imaginou isso aplicado na educação? Imagina que o professor ele tem alguma coisa que aconteceu com ele e os alunos eles vêm tendo aula, mas o professor ele não pode fazer naquele dia. Então, através de deepfake, pode ser colocado o professor para simular um filme, alguma coisa que vai facilitar o aprendizado do aluno. Então, tem muita utilização para isso. Então, é bem legal essa questão, pessoal, do deepfake. E o que é que a Big Brain e a Microsoft vem fazendo com a inteligência artificial para o futuro da educação? Como é que a gente está utilizando todo esse universo de informações em prol do aprendizado do aluno? Eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre essas ferramentas, mas eu vou dizer uma única frase aqui. Microsoft Future School. Então, é um projeto que a Big Brain tem, que a sua instituição ela pode adotar, e ele traz todos esses conceitos de tecnologias inovadoras, sala de aula do futuro, sala 2030. Então, tem muita coisa legal, vale a pena vocês conhecerem. Mas que ferramentas estão envolvidas nisso aí? Nós temos as ferramentas que a gente citou agora há pouco, né? E essas ferramentas que utilizam inteligência artificial, a gente pode destacar o Office, é uma dessas ferramentas. Ele utiliza para análise de dados, para muitas coisas dentro das próprias ferramentas, no Word, no Excel, no PowerPoint a gente tem. Eu vou até fazer uma demonstração daqui a pouco no Word. E aí vocês vão ver que tem muita coisa legal que está acontecendo lá dentro. Outra ferramenta é o OneNote, que utiliza para reconhecimento de padrões matemáticos, por exemplo. Então, você vai fazer uma equação, então você vai colocar lá uma equação matemática, você pode utilizar o OneNote para este propósito, porque ele reconhece o que você escreveu. Tem também o Whiteboard, que trabalha com isso, com a mesma dinâmica do OneNote. Eu vou fazer a demonstraçãozinha daqui a pouco. E aí vocês vão ver que legal que é. Lá no Teams, a gente tem a ferramenta Insights e outras ferramentas que estão sendo integradas, que também permitem trazer muito conteúdo baseado em inteligência artificial. O Skype, que tem a tradução em tempo real. Já imaginou você estar conversando com alguém lá da Índia, você não fala indiano, não fala inglês, etc., mas você pode se comunicar perfeitamente bem. Então, você está falando português, o Skype, ele traduz a sua fala, e da mesma forma, quando ele está falando lá, o conteúdo é traduzido para português. Então, vocês vão se comunicando em tempo real com esse propósito. Realidade misturada. A inteligência ela consegue detectar o ambiente onde você está e posicionar conteúdos dentro daquela situação. Então, você está jogando... tem um jogo que eu gosto bastante agora, que é novo, e é o Angry Birds AR. Então, se você buscar lá na loja de aplicativos do Google, por exemplo, ou do Google Play, ou na App Store da Apple, você vai encontrar o Angry Birds AR. Então, quem já jogou Angry Birds conhece, você joga e você vai atirando os passarinhos, né, para derrubar os porquinhos e tal, sendo que o AR, ele coloca o mundo do Angry Birds na sua sala. Então, você escolhe uma mesa, por exemplo, aponta, e aí você pode se movimentar e o estilingue é o teu celular. Então, você puxa o celular e ele lança aquilo ali. Então, fica como se fosse um arco e flecha. É bem legal de utilizar essa ferramenta. E dentro do ambiente de realidade da misturada Microsoft, tem muitas ferramentas similares a essa. Então, tem o HoloLens, tem muita coisa legal. Sobrando um tempinho, eu posso mostrar um vídeo sobre o HoloLens para vocês. Tá ok? Então, essas são ferramentas bem interessantes. Matheus, tem mais alguma coisa que a Microsoft vem fazendo nesse sentido para utilizar a inteligência artificial em prol da educação? Tem sim. Olha só que legal esse aplicativo. Ele chama Sim AI. O Sim AI, ele é um aplicativo que foi criado por um engenheiro da Microsoft
E esse engenheiro, ele é cego, certo? Tem uma outra equipe que trabalha junto com ele. E o que é que esse aplicativo que ele criou propõe? Você consegue fazer a leitura do ambiente onde você está através da inteligência visual. Então, a câmera do celular, ela passa a ser utilizada para fazer a leitura de rótulos, entre muitas outras coisas. Eu vou mostrar um vídeo aqui que fala sobre essas possibilidades. Olha que legal. Seeing AI is a Microsoft research project for people with visual impairments. The app narrates the world around you by turning the visual world into an audible experience. Point your phone's camera, select a channel, and hear a description. The app recognizes saved friends. Jenny near top right, 3 feet away. Describes the people around you, including their emotions. 28-year-old female wearing glasses looking happy. It reads text out loud as it comes into view, like on an envelope. Ken Lawrence, P.O. Box. Or a room entrance. Conference 2005. Or scan and read documents like books and letters. The app will guide you and recognize the text with its formatting. Top and left edge is not visible. Hold steady. Passa pouquinho mais. Você tá Lease agreement. This agreement. When paying with cash, the app identifies currency bills. $20 US. When looking for something in your pantry or at the store, use the barcode scanner with audio cues to help you find what you want. Campbell's tomato soup. When available, hear additional product details. Heated microwave bowl on height. And even hear descriptions of images in other apps like Twitter by importing them into Seeing AI. A close-up of Bill Gates. Finally, explore our experimental features, like scene descriptions, to get a glimpse of the future. I think it's a young girl throwing a frisbee in the park. Experience the world around you with the Seeing AI app from Microsoft. Bacana. Então, essas ferramentas são muito legais e, principalmente, um dos pontos que eu gosto de citar é que elas incluem a inteligência artificial, a tecnologia no geral. Ela é uma ferramenta que favorece a inclusão, não inclusão digital, mas inclusão de pessoas que possuem necessidades especiais. Então, qualquer tipo de coisa que você precisar para esse público, a tecnologia ela consegue apoiar. Antes de eu mostrar os serviços cognitivos aqui da Microsoft, eu vou fazer uma breve demonstração com o Word. Então, eu vou abrir aqui o Word para fazer a demonstração para vocês. Olha que legal. Estou aqui no Word. Gil, por favor, a minha câmera está lado a lado com o conteúdo. Juliana? Tá sim, Legal, obrigado. Então, galera, aqui, ó, vocês estão me vendo. Eu estou aqui com as minhas mãos visíveis para vocês. E olha que legal. Eu estou olhando para o lado que eu estou com outro monitor. No Word, lá em página inicial, isso aqui tanto no online quanto no instalado, eu vou ter o botão ditar lá em cima do lado direito. Estou sinalizando aqui, ó. Esse botão ditar, ele permite que você fale e a ferramenta, ela vai identificar a sua fala e vai transcrever. Então, ó, eu vou clicar em ditar. E a partir de agora, tudo que eu falar ao meu microfone, o Word vai se encarregar de transcrever, vírgula. Isso é muito legal, pois eu consigo apoiar o meu aluno com necessidades especiais. Ponto final. Eu também consigo utilizar essa ferramenta com proposta de otimização de tempo, vírgula. Eu poderia estar com o tempo bastante corrido e utilizar a minha fala para digitar um texto longo. Então, imagine que eu não consiga digitar com facilidade no meu computador, eu posso utilizar a ferramenta do ditar. Pessoal, a gente tá com um delay na internet aqui, mas já tá sendo resolvido, tá?
para agilizar. Então, tudo que eu falei, ele reconheceu. E aí, o máximo que eu vou precisar fazer é uma... Pessoal, a gente está com um delay na internet aqui, mas já está sendo resolvido, tá? Acho que o Matheus voltou. Matheus, você consegue me ouvir? Ah, tá. É que você tinha travado, mas acho que já voltou. Ou não. alteração. Oi? Agora estou te escutando. Acho que o Matheus voltou. Matheus, você consegue me ouvir? Oi. Oi, Gil, consigo sim. Ah, tá. É que você tinha travado, mas acho que já voltou. Sim, até você Ou finalizar não. a parte do Word. Eu não ouvi. Oi, Gil. Oi? Tá escutando? Sim. Agora estou te escutando. Ah, legal. Deu uma falhada, foi isso? Foi isso mesmo. Ah, legal. Mas eu já estava... Deu para ver a parte do Word? Sim, até você finalizar a parte do Word deu para ouvir. Ah, legal. Então não teve problema nesse sentido. Beleza. Tá compartilhado ainda? Tá tudo ok? Posso seguir? Sim, tudo certo. Legal. Obrigado. Então, galera, como eu disse, o Word, ele utiliza a inteligência artificial para reconhecer minha voz e colocar o conteúdo aqui. E olha que bacana. Ele colocou a vírgula, colocou o ponto final, que eu falei, não é? Mas, Matheus, como é que ele identifica que é a palavra, aliás, a vírgula em si, e não a palavra vírgula? Então, ele utiliza o padrão da voz, entonação, entre muitas coisas, para conseguir fazer essa detecção. Então, muitas vezes, quando a gente fala, ele usa essa ferramenta para favorecer o seu ensino-aprendizagem. Então, não é uma pessoa que está digitando pelo aluno. O próprio aluno, com o uso do microfone, ele consegue falar e transcrever. Então, isso dá um poder para o aluno bem legal. Tá ok? A partir de agora, tudo que eu falar ao meu microfone, o Word vai se encarregar de transcrever. Isso é muito legal, pois eu consigo apoiar o meu aluno com necessidades especiais. Eu também consigo utilizar essa ferramenta com proposta de otimização de tempo, vírgula. Eu poderia estar com o tempo bastante corrido e utilizar a... Vocês viram que legal? A ferramenta lê pra gente. Então, também pegando nessa pegada de necessidades especiais, de inclusão, o aluno ele tem alguma dificuldade para enxergar e tal, você pode usar essa ferramenta para servir de apoio para esse aluno. Então, isso aqui são ferramentas que estão no Word. Então, são bem legais para utilizar com esse propósito. Show de bola. Vamos falar agora sobre os serviços cognitivos da Microsoft. A Microsoft ela possui um portal de serviços cognitivos que é este aqui. Se quiserem acessar para conhecer, tem o QR Code aqui no canto da tela. Enquanto eu vou apresentar ele para vocês, e vocês podem fazer leitura se quiserem dar uma olhadinha. Vocês podem testar gratuitamente tudo que está nesse portal. E a gente vai fazer algumas demonstrações daqui a pouquinho. Então, o que são os serviços cognitivos da Microsoft? Esse portal, ele permite que você integre inteligência artificial dentro do seu aplicativo, do seu serviço, entre outras coisas. Então, ela é mais voltada para desenvolvedores. Mas você pode usar isso aqui para exemplificar para os alunos, por exemplo, o potencial que a ferramenta propicia. Então, eu tenho ferramentas que são visuais, eu tenho ferramentas que são baseadas em áudio, eu tenho ferramentas baseadas em texto, em localização, entre muitas outras coisas. Então, vale a pena vocês conhecerem qual é a proposta disso aqui e brincar também para saber o potencial. E quem sabe até se interessar por tecnologia, buscar aprender sobre programação e brincar um pouquinho com isso aí. Então, a ferramenta, ela propicia muitas possibilidades. Então, ela é acessível através do código QR que eu botei no canto da tela, ou também nesse sitezinho que está aqui embaixo, ó, azure.microsoft.com,
pt-br/services/cognitive services. Então, acessando esse endereço aqui, vocês vão ter acesso a esse site. Mas mais legal do que a gente ficar falando é usar, né? Então, vamos brincar? Vamos conhecer um pouquinho sobre a ferramenta? Então, eu vou abrir agora o portal de serviços cognitivos e vou fazer algumas demonstrações para vocês. Tá ok? Deixa eu abrir aqui. Legal. Então, tá aqui o nosso portal de serviços cognitivos. Então, vocês vão encontrar aqui embaixo, ó, Azure Cognitive Services. Então, a família abrangente de serviços de IA e APIs cognitivas para ajudar você a criar aplicativos inteligentes. Então, se você descer aqui um pouquinho, ele vai explicar sobre o que é a ferramenta, como é que a inteligência artificial é utilizada, confiança, como é que se implanta, experiência, ó, não é necessário ter experiência com aprendizado de máquina. E aqui os serviços. Então, se você for clicando aqui, ó, nos serviços, ele vai abrir páginas demonstrativas para você conhecer. Então, tem aqui os agrupamentos. Eu tenho serviços de decisão, de idiomas, de fala, de visão e de pesquisa na web. Então, tem várias ferramentas aqui que dão apoio a isso. Inúmeras empresas já utilizam esses serviços. Empresas como KPMG, a Volkswagen, Uber, Jet, Mindsur, Seattle Against Slavery. Então, vale a pena vocês utilizarem porque é muito legal isso aqui. Então, vamos ver como é que isso aqui é utilizado. Ó, a Volkswagen, por exemplo, envolve clientes globais na tradução em tempo real. Então, ele usa a ferramenta para traduzir conteúdos. É uma API da Microsoft. A API é uma parte de um software que você utiliza integrado no seu, só para entender. Vamos lá. Então, primeira demonstração, eu vou vir aqui, ó, para o reconhecimento de tinta digital. Então, ele vai reconhecer o que você escreveu ou o que você desenhou e vai transformar em texto ou em formas. Então, isso aqui, ó, tem esse textinho aqui e ele transformou em texto e essas formas aqui ele transformou em formas. Ó. E aqui tem alguns outros exemplos que eu posso clicar, ó. Vou clicar nesse aqui. Olha que legal. Vou clicar nesse outro aqui que está em japonês ou chinês, ó. E ele transformou nos símbolozinhos. Olha que bacana. Então tem muita coisa legal, ó. Espanhol aqui. Al escribir en español reconocerá lo que describes. Então tem aqui o texto que está em espanhol, ele transformou em escrita natural. Matheus, mas isso aí é fake, isso aí é uma imagem que está pronta, você só fez clicar, né? Não. Ó, experimente. Vou clicar em experimentar. Se tivesse com a caneta era bem mais legal, que a gente fazia escrita mais natural, mas olha que bacana com o mouse. Vou escrever meu nome. Matheus. Análise. Ah, vou desenhar um quadrado aqui embaixo também, ó. O quadrado horrível. Vou desenhar um círculo também. Ficou parecendo um diamante. Vamos lá. Análise. Ele reconheceu aqui meu nome. Olha que legal. Matheus. Ele colocou aqui em escrito como se tivesse digitado, né? E também ele reconheceu aqui o círculo e o quadrado que eu fiz. Se eu botar aqui para limpar o painel, vou desenhar aqui mais uma coisa. Desenhar Big Brain em letras garrafais, ó. Análise. Aqui ele já não reconheceu tão bem, certo? Ficou vigorais. Mas a ferramenta está evoluindo, pessoal, e com o tempo ela vai sempre melhorando. As primeiras versões dessa ferramenta ela não funcionava tão bem. Você digitava, escrevia e não saía tão legal. Agora ela já está com um reconhecimento bem interessante. Então, isso aqui ajuda bastante na utilização. E Matheus, isso aqui já está em uso em algum canto? Tá.
Eu vou abrir agora a ferramenta Whiteboard da Microsoft e vou mostrar que isso aqui já está aplicado, já está em utilização. A ferramenta do Whiteboard, essa aqui, ó, amanhã vocês vão ter formação dentro dos nossos webinários gratuitos. E olha que bacana. Isso aqui é um grande quadro branco. E olha o que é que eu consigo fazer. Ó. Eu vou aumentar meu zoom aqui para trabalhar. Opa, aqui. Então, ó, eu vou vir aqui, vou usar agora o lápis. E vou desenhar. Brasil. Vou selecionar agora com o laço, ó. Selecionei. E eu tenho aqui a varinha mágica. O que é que ela faz? Ele vai identificar o que é que você colocou ali. Então, ó, Brasil, ele vai transformar em Brasil. Olha que bacana. Aí eu vou clicar agora, ó, e eu posso girar, aumentar, diminuir. Eu posso trazer isso para um lado, para o outro. Então, é uma ferramenta bem interessante para a gente utilizar com esse propósito. Eu posso, inclusive, copiar e colar, criar uma cópia. Mudar a cor dessa cópia. Ó. Então, é uma ferramenta bem legal. Tá ok? Ele também reconhece tabelas, reconhece muitas outras coisas. Amanhã vocês vão ver um aprofundamento sobre as possibilidades de uso dessa ferramenta. Tá ok? Então, isso aqui é o Whiteboard com a API do serviço cognitivo. Então, isso aqui utiliza a tecnologia que a gente está falando. Legal. Deixa eu tirar aqui. Bacana. Próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês, dentro dos serviços cognitivos, é o tradutor. A ferramenta de tradução, ela existe em inúmeros locais, então se você utilizar o Skype, vocês vão conseguir utilizar ela, certo? Tem aqui também o Video Indexer. Esse indexador de vídeo aqui, ele é bem legal e ele é utilizado no Stream da Microsoft. Como assim, Matheus? O que é que isso aí permite? Ele consegue detectar em que ponto você aparece no vídeo, por exemplo. Quais são as pessoas que aparecem ali? Então, se eu tivesse num vídeo aqui com a Gisela, com a Juliana, com o Marco, com o Hélio e a Vanessa, então o stream ele iria conseguir detectar em que ponto, em que minuto do vídeo eu apareço, em que minuto a Gisela aparece, em que minuto a Juliana aparece. Ele mostra os pontos. Então, isso é baseado no Video Indexer. Ele guarda várias informações sobre o vídeo. A mesma coisa para áudio, certo? Tem a API de pesquisa do Bing também, ó. Quando a gente vai lá no Bing, que é o buscador da Microsoft, e eu digito arte abstrata, e ele traz essas imagens aqui, através da inteligência visual, ele detecta o que é que tem naquelas imagens e ele consegue identificar, ó, isso aqui é arte abstrata, então mostra isso aí. Se eu colocar aqui, ó, celebrations, celebrações, vamos ver que imagens ele traz. Fogos de artifício, provavelmente aqui, ó, pessoas, festas, palavras relativas a isso. Então, bem legal. Aí eu posso colocar aqui, ó, novidades, cor, licença, tamanho. Então, tem várias coisas aqui que permitem a gente trazer resultados. Se eu pesquisar por GIFs animados, ó, ele também vai conseguir trazer celebrações em GIFs animados. Olha que legal. Cute animals, animais fofinhos. Vamos ver o que ele traz, ó. Olha que bacana, porco-espinho, lontra, patinho, vários animais aqui que trazem essa experiência. Bacana, pessoal. Próximo que a gente vai ter aqui é o moderador de conteúdo. E aqui a gente vai falar no próximo slide sobre isso. Ele permite você moderar conteúdo, então detecta se a linguagem que está sendo utilizada é uma linguagem adequada, se não tem palavras de baixo calão, por exemplo. Então, isso aqui é algo que eu vejo que vai chegar em breve dentro do Teams e nas outras ferramentas para prevenir que os alunos escrevam palavras que não são consideradas legais para aquele ambiente de ensino. Então, essa API aqui, ela vai ser utilizada com certeza nas ferramentas nas próximas atualizações. Então, ó, detecção de imagens possivelmente ofensivas ou indesejadas, filtragem de texto possivelmente profano,
moderação de conteúdo adulto em vídeos, ferramentas de revisão interna. Isso aqui já é utilizado, por exemplo, na integração com os GIFs. Quando você vai usar um GIF lá no Teams, ele filtra, ele não mostra GIFs profanos, de baixo calão, entre outras coisas. Então, ele filtra GIFs adequados para todas as idades. Então, isso aqui já é utilizado nesse sentido. Mas para a digitação de texto, em breve, com certeza, vai estar chegando. Então, são ferramentas que ajudam muito no ambiente educacional. Análise de texto. Ó. Ele traz aqui um textinho e ele analisa esse texto e garante o grau de confiança. Ó. Esse texto está em inglês. 100% de confiança que esse texto está em inglês. Palavras-chave. Aí ele traz aqui as palavras. Ó. Sentimento. Esse texto ele é positivo, ele é negativo, ele é neutro. Então, de acordo com as palavras que estão ali, ele detecta. Ó. Então, esse texto aqui ele é 86% positivo. Aqui tem algumas frases também que ele detecta. Ó. Olha que bacana. Entidades nomeadas, uma localização, entidades aqui, entre várias outras coisas. Vamos fazer um texto agora em português para facilitar e identificar aqui para vocês. Então, eu vou apagar isso. Ó. Olá. Moro em Natal, RN, e atuo junto com a Big Brain Education, que fica situada em Curitiba, Paraná. Aqui em Natal, eu gosto bastante de ir passear na praia, tomar água de coco e convido os amigos a visitar a cidade quando a pandemia passar. Então, eu criei um texto aqui e agora eu vou colocar para ele fazer a análise. Cliquei em análise. Ele vai fazer a leitura. Pronto. Então, ó, linguagens. Esse texto está em português. 100% de confiança que está em português. Palavras-chave. Natal, Big Brain Education, RN, amigo, água de coco, Matheus Araújo, cidade, praia, Curitiba, pandemia. Então, através dessas palavras aqui, a gente conseguiria saber mais ou menos que texto eu estou falando. Sentimento. É um texto bastante positivo, ó. 99% positivo, 1% negativo. Aí tem a análise das frases. Ó. Frase 1, 2% positivo, 15% negativo, 83% neutro. Entidades nomeadas. Matheus Araújo, ele sabe que Matheus Araújo é uma pessoa. E eu não passei nenhuma informação para a Microsoft. Mas ele sabe ó, que, pela maneira como está escrito, provavelmente isso aqui é uma pessoa, Matheus Araújo. Curitiba é uma localização. Praia também é uma localização. Então, ele identifica vários padrões dentro desse mini texto que eu criei aqui. Olha que legal, que a ferramenta propicia para a gente. Show de bola. Reconhecimento vocal. Isso aqui os assistentes de voz já estão utilizando, né? Então, você pode falar, ligar a luz da sala para o seu celular, e ele liga a luz da sala da sua casa, se você tiver uma luz inteligente. Ligar a TV e colocar no canal tal. Gravar a programação do canal tal de tal hora até tal hora. Então, tudo isso aí, ele permite que você faça. Olha que bacana. E aqui ele traz alguns exemplos. Ó. Você pode digitar aqui, ou você pode simplesmente clicar na frase. Então, ó, ligar tudo. Cliquei aqui, aí ele lança o comando e liga as luzes. Ó. Desligar a luz da mesa. Então, olha como é que é feita a leitura disso. Todas as luzes desligadas. Todas as luzes ligar na cor verde. Ligar a luz. Então, ele está trazendo aqui ó, essas informações. Então, isso é análise vocal. Tudo usa inteligência artificial. E o próximo aqui é o recurso visual. Eu posso detectar expressões faciais, entre muitas outras coisas. Olha que legal. Ele tem essa imagem aqui dessa moça
E o que é que ele consegue trazer dessa detecção? Ó? 27 pontos de referência aqui, ele consegue detectar. Aqui ele trouxe alguns apenas. Ó. Então, onde é que está o rosto e os parâmetros desse rosto aqui, onde é que ele está. Vou botar aqui outro, ó. Outro rosto. Se tem uma família, 3 rostos aqui, ele detecta a posição de cada um desses rostos. Outra família. Mais um. Então ele vai detectando. Agora tem outras coisas aqui, ó. Verificação facial. Verifique a probabilidade de 2 rostos pertencerem à mesma pessoa e recebam uma pontuação de confiança. Isso aqui sim é utilizado para fazer o login através do seu rosto. O Face ID da Apple, por exemplo, que tem no iPhone e vai chegar no iPad, por exemplo, ele utiliza esse tipo de detecção. Então, através de uma verificação sua, quando você vai logar no aplicativo do seu celular, então ele consegue identificar se de fato é você que está fazendo login. E aí, ó, ele detecta através de 2 fotos aqui neste exemplo, se realmente é aquela pessoa. Então, ó, essa pessoa e essa, a confiança é de 0,91145. Isso aqui ele está em formato decimal, mas trazendo para o percentual, isso aqui seria 91,14% de confiança. Então é uma confiança alta. Esse aqui, ó, ele está de lado. Essa pessoa é a mesma dessa? Mesmo nível de confiança, ou essa outra? Esse outro aqui, que ele está olhando para baixo, ó. Então ele faz a detecção. Ah, Matheus, mas essa aí é fichinha. Eu quero ver fazer de verdade. Vamos pegar uma foto minha? Então eu vou pegar aqui uma foto, ó. Vou procurar no meu computador. Então, deixa eu pegar aqui uma foto minha. Então, estou fazendo o upload aqui da minha foto. Eu pareço com essa pessoa aqui, ó. 0,9 tal. Galera, isso aqui significa que eu tenho 9,44% de chance de ser essa pessoa aqui. Com certeza ele não deixaria eu fazer login no celular ou no meu computador, se esse fosse o computador dessa pessoa, porque ele precisa de um nível muito mais alto para isso. Então, eu não pareço com ele. Vamos ver agora uma outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Brad Pitt. Vou pegar aqui um link da imagem dele e vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu pareço com o Brad Pitt. Não riam, não. Eu tô vendo aqui vocês rindo, viu? Juliana, Gisela. Vamos lá. Eu vou enviar. Vamos ver meu grau de confiança aqui com o Brad Pitt. Opa! Eu sou 0,9... Aliás, 9,92% parecido com o Brad Pitt. Olha aí. Eu sou quase 10% do Brad Pitt. Então, vocês estão falando aqui com quase Brad Pitt na apresentação. Olha que legal. Então, eu poderia pegar outras fotos, outras imagens e fazer o comparativo também. Deixa eu pegar aqui uma outra foto minha. Vou pegar aqui no computador uma imagem minha. Deixa eu ver se eu tenho uma fácil aqui, uma outra foto. Pronto. Tem um aqui. Ah, não, isso é um vídeo. Deixa eu ver se é essa daqui. Cadê minhas fotos? Não tô achando aqui, pessoal. Deixa eu ver só se tá nessa pasta. Não achei aqui. Vamos seguir então.
Então, vocês ficam aqui que eu sou 10% parecido com o Brad Pitt. Vamos lá, então. Galera, então, esses aqui são os serviços cognitivos. Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos para o nosso próximo slide. Quais são as tendências da educação? Então, a gente tem muitas tendências. Isso aqui foi extraído de um estudo lá do Intelligence Unleashed. É um estudo da Pearson. An Argument for AI in Education. Então, nesse estudo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, dá uma pesquisada, vai lá no Bing, pesquisa sobre ele. Se for necessário, eu forneço o link também, a gente coloca aqui no chat para vocês acessarem. É um manual bem denso sobre as tendências de tecnologia na educação. Lógico que isso aqui foi pré-pandemia, então o ritmo que ele estava prevendo, com certeza vai ser bastante acelerado agora. Então, ó, uso de processamento natural de linguagem, PLN, que é identificar o que a gente fala, isso a gente já viu que já está sendo utilizado, mas vai ser muito maior. Learning Analytics, utilizar os dados para reconhecer padrões de ensino, entre outras coisas. Ensino personalizado, então a gente sabe que cada aluno aprende no seu próprio tempo. E um professor ele não consegue ensinar todos os alunos de maneira individual. Mas as ferramentas digitais, elas vão propiciar isso aí. Então o aluno ele vai ter o tira dúvidas ali com o professor, mas a ferramenta ela vai conseguir dar uma tutoria personalizada para ele, que é o tutor digital de aprendizagem. É como se cada aluno tivesse um tutor, um professor privado para ele, que vai ensinar da maneira que aquele aluno aprende. Formação adaptativa de grupos. Sabe quando a gente vai fazer atividade em grupo na sala, e às vezes a gente cria um grupo que dá muita confusão? Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial em breve para dizer, qual é o grupo ideal para esse tipo de atividade? Então, ele vai sugerir os alunos de acordo com as características deles. Moderação inteligente. Sabe quando os alunos estão fazendo os grupos, estão discutindo lá, e você não tem como acompanhar se eles estão, de fato, conversando sobre o tema do ensino ou se eles estão conversando qualquer outro tipo de assunto. Então, a moderação inteligente ela vai permitir que você saiba, de fato, se eles estão ou não tratando do assunto, através de microfones inteligentes, por exemplo, em sala de aula. Acompanhamento psicológico, detecção de bullying antes dele ocorrer. Então, a inteligência ela vai propiciar isso aí também. Revolução no formato da avaliação. A gente já utiliza tecnologias com esse propósito, como o Forms, o Marco ele tratou com vocês do Forms agora há pouco, mas e se o Forms ele avaliar até conteúdo discursivo de maneira automática? Então, esse tipo de evolução, em breve, vai chegar. E a gente tem que estar preparado para isso. Avaliação em tempo real, aprendizado contínuo, que é o lifelong learning, acessibilidade digital, já tem muita ferramenta, como eu citei, o SimAI é um exemplo disso, e a AI conversacional. Então, vocês vão ter uma inteligência artificial para conversar. Detecção de ficha de frequência, tudo isso vai ser automático em breve. Então, quem desejar se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha nesse estudo, porque ele é muito interessante. Aí vocês devem estar pensando, mas no que é que isso impacta a nossa vida? Vamos ver mais um videozinho aqui? A gente já está concluindo. Let's face it, school's not what it used to be. Today's high schoolers are learning how to fly drones and 3D printing their artwork. It's really cool, but also kind of scary. So what crazy new technologies will replace number 2 pencils and good old graph paper in the classroom? Então, o que é que vai substituir o papel e a caneta? Virtual reality has been around since the 90s, but now realidade virtual are no longer in your face. Já está disponível há muito tempo. Google's Expeditions program turns smartphones tem o cardboard, que é uma caixa de papelão que você transforma seu celular em óculos de realidade virtual. E é muito barato de se fazer. Aí você pode usar o próprio celular para esse propósito. Não, tá trazendo aqui.
Impressão 3D. 3D printing in schools is revolutionizing the art of show and tell. Utilizar a impressão These 3D printers can para make machine parts, tornar jewelry, tangível aquele even aprendizado. guns. Então, se Yesterday's você está arts and falando de crafts cubos, is por now exemplo, na modern-day matemática dos seus engineering. alunos, formas Elementary tridimensionais, age você children are pode utilizar already isso para esse using propósito 3D printing to e design mostrar prosthetic possibilidades. Ó. Impressoras 3D foram muito Remember how you utilizadas had to nessa época lug da around pandemia. heavy books and then swap them out for Tecnologia other em heavy books nuvem. in your locker? Well, now Então, there's the cloud, livros, saving students from back conteúdos, problems everywhere. tudo isso But the pode cloud estar de forma also gives digital. teachers direct O Teams e as access to ferramentas que a data gente on vem students' trabalhando study habits. já são By uma doing all their realidade dessa homework online, ferramenta. students provide Tudo engagement está no data on how computador. long Não they precisa spent on carregar their assignments centenas, and whether or not dezenas they're de taking livros notes. para ir à There's a escola. bonus though. Major publishers could use that data to judge how effective and engaging E aí o students' livro, ele textbooks pode are. ser um livro So personalizado, be inclusive. recycling that boring algebra book. Não é que o livro vai morrer como ela está colocando aqui, mas ele vai ter adaptações. With biometrics technology, you've got fingerprint scanning to Biometria. borrow library books, A gente falou já de iris biometria scanning instead of ID. visual, através da Teachers will íris, even be através able to tell if you're da concentrating or nosso not during rosto, online courses using através eye tracking da technology. digital, Yikes. para garantir várias coisas, e hologramas. It's like old school projectors, but in 3D. Então, Remember como ela Michael disse aqui, ó, Jackson's lembra dos Back from the Dead projetores da moonwalk escola? performance? Well, hologram Mas technology se in no lugar do classrooms is projetor, do still data just a show, a dream for gente now. puder usar holograma, poder But in the ver em future, tempo it real, would allow dessa teachers forma. to give lessons to students across the world. Imagine taking a Então, tour of a o professor ele historic aparece no 3D meio da model sala of the sem instalar. Colosseum right from your Então desk. você quer fazer uma The potential masterclass for com new seus alunos? technology in the classroom is pretty amazing. Então você quer fazer uma masterclass com seus alunos, quer trazer uma pessoa da NASA para falar para eles, mas você não faz através de vídeo. Você pode utilizar holograma para colocar aquela pessoa em tempo real ali na sua sala de aula. Isso está um pouquinho mais distante, mas já tem bastante pesquisas nesse sentido. Tá ok? But will it cause students who are plugged in all the time to forget what it's like to live in the real world? Aí ela faz o questionamento. Você vai deixar seus estudantes sempre no mundo virtual? Não. Vamos trazer os nossos estudantes para o mundo real. Vamos apenas obter o benefício dessas tecnologias. Mas aí eu peço, calma. Mateus, pelo amor de Deus, é muita coisa, eu não consigo acompanhar. Mateus, misericórdia divina. Eu vou ser substituído, o robô vai ficar no meu lugar, o que é que eu faço? Como é que eu me adapto a isso? Agora, papo reto com escolas e educadores. Professor, coordenador, todo mundo. Então, ó, calma, vocês não vão ser substituídos. Como eu falei lá no início, a transformação digital das instituições de educação, etc., qualquer coisa, ela envolve pessoas. Então, a gente não tem que ter o medo da substituição. Porém, a gente tem que se preparar. Por quê? A tecnologia nunca substituirá as pessoas. O ser humano, ele depende desse relacionamento com outros seres humanos para sobreviver. Isso é algo da gente. Quem ficou em isolamento, de fato, eu até hoje, desde o início da pandemia, eu estou em isolamento 100%, só evito aqui, só saio se for para fazer uma compra, alguma coisa extremamente necessária. Tá? A gente fica agoniado, a gente fica, às vezes, meio depressivo. Então, imagina você ficar num mundo 100% sem contato com pessoas. Isso não vai existir nunca. Nunca vai existir. Então, o ser humano ele sempre vai estar ali. Mas o professor, a instituição, ela tem que saber utilizar a tecnologia, porque vai ser necessário utilizar a tecnologia. Então, esse é nosso papel. Como educadores, se nós escolhemos essa profissão, se nós estamos envolvidos com a educação, a gente não pode parar de aprender nunca. Long life learning, aprendizado contínuo, nunca pare de aprender. Certo? E aí a tecnologia ela entra como um desses requisitos. E aqui eu trago uma última coisa para vocês, é um extra. A gente já terminou nosso conteúdo, mas antes de abrir para as perguntas, eu quero mostrar um videozinho aqui da Microsoft que é uma previsão do mundo de 2030, 2040. É uma previsão para 2030 a 2040. E aí eu vou falar só uma coisinha no final. Eu não vou falar muito, eu quero só que vocês escutem nesse vídeo aqui.
Beleza, pessoal. Esse vídeo aqui é uma visão da Microsoft. Esse vídeo é de 2009. 2009. Então, 11 anos atrás, esse vídeo tinha sido lançado. E vocês conseguem ver o quão atual esse vídeo é. E quantas coisas já surgiram disso aí. Tem muita tecnologia dessa que já existe. E também o quão a tecnologia vai evoluir ainda. Então, a gente está buscando muito disso. E eu separei algumas palavras desse vídeo aqui, ó, coisas que ele tem, que são a tradução em tempo real no ensino, o ensino remoto e a utilização, o ambiente remoto de trabalho também, telas por todos os lugares, a transparência, já existem televisões transparentes, por exemplo, monitores transparentes, o uso de tela de toque, reconhecimento de fala, o 3D, GPS, a localização, biometria. Então, são algumas coisas, dava para anotar muito mais, mas são coisas que já existem, que estão por vir também, muitas tecnologias dessas, e que vão favorecer o ensino e o nosso ambiente de trabalho também, certo? E aqui eu deixo uma última frase, que é o seguinte: o papel do educador não é dar aula, porque dar aula é algo repetitivo. Dar aula, a máquina faz. Tudo que for repetitivo, a máquina faz. Então, o papel do educador não é dar aula. O papel do educador é fazer o aluno conseguir colocar em prática tudo que ele aprendeu. Então, ele tem que conseguir colocar em prática conhecimento. Então, isso vai muito além de ele entender o conteúdo. Vai até o ponto dele fazer a prática daquilo, ou seja, dele conseguir visualizar. Ah, eu vou usar isso nessa forma. Eu era aquele aluno chato na época da escola, eu ficava questionando, para que eu vou usar isso na minha vida? Eu não vou usar isso nunca. Então, os professores, eles têm que ter essa visão. Eu tenho que ilustrar, se for necessário, desenhar para que o aluno entenda. Isso aqui vai servir para isso. Então, deixo essa fala aqui com um fechamento para vocês. Então, muito obrigado e até uma próxima. Tá aqui os meus contatos. Sou Matheus Araújo, reforçando, analista pedagógico aqui na Big Brain, Microsoft Partner. Tem minhas redes sociais, se desejar se conectar. E aqui, os links da Big Brain também. Então, se conecta conosco. No mesmo canal no YouTube que vocês estão assistindo esse material, tem muito conteúdo interessante que a gente já produziu. Então, dá uma olhadinha nos materiais que já estão disponíveis. Então, obrigado de coração e até a próxima. Vamos lá, Gisela. Nossa, Matheus, muito obrigada pela sua apresentação, ela foi incrível. Como esse tema é rico, né? A formação e inovação e as possibilidades que essa ferramenta, que a inteligência artificial proporciona tanto para a nossa vida quanto para a educação, né? Eu tenho aqui algumas dúvidas. Eu preciso comentar, gente. A gente tem um 10% Benedito na equipe, né? Meu Deus do céu. Muito bom, Matheus. Eu queria ver aqui com você, porque a gente tem algumas perguntas. Vamos lá. E eu vou começar aqui com a primeira, com do João Alves, professor. Ele está perguntando se esse ditado é um tipo de inteligência artificial, né? Sim. E como é que se usa essa ferramenta de tá? A ferramenta de tá? Certo. Isso. Deixa eu abrir aqui o Word para a gente dar uma trabalhada nele. Só um momentinho. Vou interromper o compartilhamento aqui para pegar um local para a gente usar e vou colocar de novo. Rapidinho, pessoal. Bem, gente, enquanto o Matheus está procurando ali o arquivo, eu queria pedir para que vocês não esqueçam de preencher o formulário para conseguir o certificado de participação do dia, tá? Pedir também para vocês curtirem a nossa página,
A gente vai deixar ali também o link nos comentários para vocês avaliarem o nosso conteúdo, para que nos ajude a gente trazer... Bem, gente, enquanto o Matheus está procurando ali o arquivo, eu queria pedir para que vocês não esqueçam de preencher o formulário para conseguir o certificado de participação do dia, tá? Pedir também para vocês curtirem a nossa página. E a gente vai deixar ali também o link nos comentários para vocês avaliarem o nosso conteúdo, para que nos ajude a gente trazer conteúdos tão ricos quanto esse de hoje, tá? Legal, Gisela. Coloquei aqui, verifica, por favor, se já está compartilhada a tela. Só um minutinho. Para mim aqui já aparece. Legal. Já está no ao vivo, né, a tela? Sim. Uhum. Legal, obrigado. Como é o nome da pessoa que perguntou, por favor? Só repete, por gentileza. Vixe, só um minuto que eu vou voltar lá nela. João, professor Alves. João, seguinte, para você usar a ferramenta de TAR, ela é sim dotada de inteligência artificial. O próprio ato de reconhecer a fala já é uma inteligência artificial, porque isso envolve entonação, timbre, entre muitas coisas. Então, é um reconhecimento de padrão que é feito, certo? Então, agora eu vou vir aqui, ó, página inicial. Naquela hora eu demonstrei no Word instalado, agora eu estou no Word online. Então, ó, página inicial, ditar, do lado direito da tela. Clicando aqui, ele vai pedir uma permissão. A partir de agora, eu posso falar no microfone e ele vai reconhecer minha fala, vírgula. Então, qualquer pessoa pode utilizar o Word Online, junto da ferramenta Ditar, para escrever seus textos de forma rápida, vírgula. Eu gosto bastante de utilizar isso. Ponto final. Cliquei novamente, ele para a utilização. Vocês viram aqui que é bem rápido. Ó. Aqui eu falei minha 2 vezes, eu vou fazer só uma correção, porque tudo que você fala, ele transcreve. Então, tem muita coisa legal nisso aqui, certo? Então, esse é o recurso Ditar. Como perguntou do Ditar, vou mostrar de novo aqui também o leitura avançada. Ó. Guia exibir, leitura avançada. E no Word Online, o que tem de legal aqui é que ele tem uma ferramenta a mais no online. Olha isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui a leitura. Então, ele tem a leitura. E eu também tenho isso aqui, ó. Eu tenho foco de linha. Eu tenho o dicionário de imagens. Então, ao clicar numa imagem, ele mostra, numa palavra, ele mostra imagens que representam ela, ó. Eu tenho aqui a tradução. Então, eu posso traduzir aqui para... Eu estou ensinando inglês para o meu aluno. Aqui, inglês, tá aqui. Aí eu posso clicar na palavra, ó, e ele vai mostrando para mim, ó. E se eu clicar aqui, eu já escuto a tradução, ó. Então, tem a tradução. Tem as opções gramaticais que identificam... Deixa eu tirar isso aqui. Ela identifica, ó, substantivo, adjetivo, advérbio, verbos. Então, você pode identificar através dessa ferramenta. Ó. Ele mostra tudo aqui através de inteligência. Tamanho do texto, dá para você regular. Então, são ferramentas que apoiam bastante a utilização educacional. Tá ok? Espero ter tirado a tua dúvida, João. Vamos lá, Gi. Vamos para a próxima. Obrigada, Matheus. A outra dúvida que tem aqui é do Rodolfo, que o Teams não estava gravando ontem, dando erro. Você sabe dizer para a gente o que está acontecendo? Oi, Rodolfo. A Microsoft ela passou por uma transição desde o dia 20, ela está finalizando, eu acredito que até semana que vem já finaliza isso, e essa transição ela é referente a armazenamento das reuniões. Então, as reuniões, que é o recurso que a gente utiliza para dar aula online, quem tem licença do tipo A1 não vai ser mais feito o upload automático para o stream. Ele vai aparecer um botão para fazer download do vídeo.
Então, o vídeo que você gravou desde o dia 20, provavelmente ele agora está aparecendo lá o botão download. Ele não aparece mais no stream. Se ele não estiver aparecendo, de fato, se ele não gravou, aparentemente, provavelmente é só uma intermitência. Então, aguarde um pouco que provavelmente vai ficar disponível lá o arquivo do vídeo para você baixar. E aí, quem tem licença 1 vai ter 21 dias para fazer download do vídeo. Se você não fizer download nesse período de 21 dias, aí você perde. Então, o que é que a gente sugere? Faz download do arquivo do vídeo e depois faz o upload no seu OneDrive ou no próprio stream. Tá ok? Legal. Tem mais alguma? Tem sim, só um minutinho. Pois não. Gente, o Rossetti, M. Rossetti, está parabenizando o time aqui. Obrigada, Rossetti. Curte a nossa página, continua acompanhando com a gente, que a gente vai trazer mais conteúdos ricos aí para vocês. Show de bola. O Irineu também deu parabéns, viu, Matheus? Muito bom. Nós que agradecemos por estar aqui, fazendo essa audiência para a gente. Que bom que vocês estão aqui. A Cristiane Monteiro está perguntando se essa função de TAR está disponível a partir de qual versão do Word? É no Office 365. Então, se você tem a versão instalada, se você adquiriu a versão instalada, é no 2019 em diante. Mas a gente sempre sugere que você utilize o Office 365, que é a versão de assinatura. Tem um custo em torno de R$25 por mês, se você vai usar para o finalidades pessoais, mas verifica se a sua instituição ela possui licença A3 ou superior. Se ela tiver a licença 3, provavelmente você pode utilizar de graça as versões mais recentes do Office 365. Tá ok? Próxima. Como faço para ativar a ferramenta de TAR? O Hernaldo Silva está perguntando. Hernaldo, a ferramenta de TAR é esse procedimento que a gente fez agora há pouco com o João. Então, acho que foi uma dúvida similar. Então, só clicar lá, página inicial de TAR. Aí você tem que ter um microfone, lógico, para que ele consiga fazer o reconhecimento. Tem mais alguma? Não, foram essas só. Foram essas? Legal. Tem uma última aqui que chegou. Tem? O quadro Show. branco do Teams tem todas as mesmas funcionalidades de reconhecimento? Não. O quadro branco do Teams ele não reconhece voz, por exemplo. Ele reconhece traços. Então, o que você desenha, escreve, etc., aí ele reconhece. Ele reconhece, por exemplo, um quadrado que você desenha, ele reconhece um triângulo, um círculo. Tudo isso ele consegue reconhecer. Mas ele não reconhece fala, por exemplo, porque o propósito da ferramenta não é esse. Então, estímulos visuais, traços, ele reconhece tudo. Tá ok? Vou abrir aqui, só para fazer uma demonstração dele, mais uma vez. Quem se interessou pelo whiteboard, acompanha amanhã. A gente vai ter um conteúdo exclusivo de whiteboard. Então, vai ser falado tudo sobre a ferramenta. Então, ó, eu vou habilitar aqui o tinta em forma. E agora eu vou desenhar aqui um quadrado. Ó. Opa, botar meu lápis. Desenhar um quadradinho aqui. Ó. Pá, 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 pá. E ele reconhece um quadrado. Você desenhar um triângulo, ó. Triângulozinho aqui. Opa. Ele reconheceu que isso era um triângulo. Aqui ficou muito feio, ele não reconheceu. É aquela coisa, a ferramenta ela não faz um milagre. Pelo menos você tem que conseguir desenhar mais ou menos o que você queria. Eu tô aqui com o mouse, aí não é tão legal. Ó, consegui fazer aqui. Então, ele vai utilizando, ele reconhece bastante coisa, certo? Então, vale a pena vocês darem uma explorada. Eu vou tentar fazer um círculo aqui, ó. Ó, o círculo. E vou habilitar agora aqui o tinta em tabela. Vou fazer agora um quadradinho.
Deixa eu vir para cá. Então, ó, eu transformei aqui numa tabela. E aqui eu poderia escrever dentro desse espaço. Aqui faço triângulo, uma bolinha, um quadrado, um X. Parece videogame aqui, PlayStation. Então, eu consigo utilizar isso aqui também. Ele reconhece tabelas, entre outras coisas. Então, é uma ferramenta bem rica. Amanhã, o Hélio ele vai explorar, junto com vocês, o conteúdo dessa ferramenta. Então, não percam. Legal. Chegou mais alguma, Gisela? Não, foi somente essas mesmo. Então, legal. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. Foi realmente incrível todas as informações que você passou para a gente. Obrigada, pessoal, que participou até agora. Não esqueça de preencher lá os dados para conseguir o seu certificado do dia. E também não esqueça de estar cadastrando ali a sua escola, né, para que a gente possa estar levando aí essas tecnologias da Big Brain e Microsoft. A gente volta novamente às 14 horas. Obrigada. Show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.